Fala, turma, começando mais um TripéCast, hoje é episódio número 4, cheio de novidades, como sempre falando sobre o mundo do empreendedorismo, sobre os business, sobre marketing, publicidade e com convidadas especiais hoje, 2, para abrilhantar o nosso podcast. Mas antes de anunciá-las, você que ainda não se inscreveu, que não curtiu, não comentou o nosso podcast, essa é a hora. Vou dar um tempinho para você já aproveitar e se inscrever. Vamos fazer hoje essa apresentação de 2 empreendedoras, sócias proprietárias da Climil, clínica odontológica que não só cuida da parte técnica de serviço, mas também de toda uma experiência para o consumidor, para o público que elas atendem. Vamos apresentar doutora Milena e doutora Ludmila. Aqui vocês já viram que é assim, né? É animado, tem nossa plateia aí animada dos criativos. E da recepção, viu? Receptividade, nota 10. Você vê como é? E hoje a gente tem algo especial para vocês. Pela primeira vez, vamos ter nosso cartunista, nosso diretor de arte, Adelmo Cândido, fazendo uma caricatura para vocês. Uau! Vai ser um presente aí, um mimo no final. Gente. O pessoal já tá vendo em casa, mas vocês vão pegar surpresa daqui a pouco, só no final do programa. Nossa, eu fui pega de surpresa, assim, 2 vezes, né? Porque hoje também eu tô usando pela primeira vez o meu óculos, meu mais novo acessório. Tá vendo? Né? A gente vai chegando perto dos 39, então a gente vai precisando usar, né? Então eu falei, eu vou estrear no podcast hoje. Eu não enxergo mais nada. Eu não cheguei aos 40, tô com 38, próximo de você, mas também não consigo enxergar mais nada. E a idade eu acho que não é só os 40 não, viu? 30 e pouco já começa a chegar. Pois é, eu tô acompanhando 39. Você foi afelizada aí, né? Não precisa de usar... Ainda não. Verdade. E como a gente vinha, né, pra cá, eu falei, então vai ser minha primeira aparição, no TripéCast de óculos. Ainda vou ganhar uma caricatura de óculos. Tá cheio de novidades. Cheio de novidades. Eu conheci a Climil, até para quem ainda não conhece, depois passar a conhecer, é uma clínica bacana, interessante. Mas eu conheci de uma maneira diferente. Eu tinha pavor de ir ao dentista, né? Eu estou fazendo tratamento lá com vocês, mas eu tinha pavor mesmo de ir ao dentista. Eu acho que foi criado na minha infância. Eu lembro que eu fui para um dentista uma certa vez, senti muita dor. Eu estava até conversando com a doutora lá, não me recordo o nome, que me atendeu. São vários que vocês têm lá. Mas graças a Deus, temos uma equipe grande. Que me atendeu no dia, ela falou assim, mas naquela época sentia dor, hoje em dia não sente mais dor. Verdade. Mas a fobia na cabeça da maioria ainda existe, né? Sim. Eu acho que tem muita gente que ainda tem aquele assim, será que devo ir? Estou precisando, mas tenho medo de sentir dor. Na verdade, ainda tem aquelas pessoas que falam, se você fizer isso, eu vou te levar no dentista. E aí amedronta as crianças que crescem com aquilo. Dentista é uma coisa ruim, dentista é uma coisa ruim. Fora, mas aí fora também a experiência, né? Que às vezes tem essa experiência que viveu às vezes há muito tempo os 30 e ainda mais carrega, né, até hoje. Teve ainda um pouco dessa experiência, né? Do dentista prático, de tirar mesmo na dor, né? Que hoje em dia não tem mais. Então a gente veio realmente desmistificar isso. A mãe falava, vai lá arrancar o dente, vai ter que amarrar e puxar. E é da onde veio aquela expressão, né? Vamos arrancar o mal pela raiz. Verdade, não tem isso. Né? Foi criado uma história aí que transformou os dentistas aí em um vilão para muita gente. Isso. E eu acredito que não foi só eu, tem muitas pessoas aí que ainda passam por isso. Vocês enfrentam muito isso, tem uma estratégia que vocês usam hoje para poder quebrar esses traumas, essas Tem sim, né? Na verdade, eu acho que o primeiro passo é a gente ir conhecendo a pessoa, né? Até mesmo por telefone, conhecendo a história, fazer com que essa pessoa vá até a clínica, nos conheça pessoalmente. Para a gente ir se conectando mesmo, ir se conhecendo cada vez mais. Cada um tem uma história, cada um, né, vivenciou uma experiência. E a gente lida com isso de uma forma muito humana também, né? Que a gente entende tudo que aconteceu, tudo que viveu.
Mas hoje o mundo está diferente, né? Eu falo não só das coisas técnicas também, né? De evolução, em termos de materiais, equipamentos. Antes até isso amedrontava também, né? Verdade. Então, assim, com muita conversa, passando segurança, mostrando que a gente está ali para ajudar, né? E não para fazer com que sinta mais dor, né? A gente quer que realmente a pessoa não sinta dor, hora nenhuma. E o nosso objetivo maior é que chegue um momento que as pessoas vão lá só para manter o que foi feito, né? Agora, o nosso maior desafio é esse, é trazer o cliente para mostrar uma nova experiência para ele. Porque ele fica naquela, não vou porque eu vou sentir medo. Por mais que a gente usa das quebras de objeções, né, que hoje a gente tem, mas ainda fica aquilo, não, eu não acredito, eu não acredito. E aí, quando ele vai, ele se dá a oportunidade de contar uma nova história para o cérebro dele, aí tudo passa a ter um sentido diferente, né? Talvez eu acho que aconteceu com você. Aconteceu, e talvez a prova social de outra pessoa falando que tinha medo, tinha fobia e não sentiu dor e tal. Graças a Deus não senti dor nenhuma. Ótimo. Eu passei, sobrevivi sem dor e continuo lá fazendo tratamento. Mas a Climil tem 13 anos. Eu vejo que o sotaque de vocês não é baiano. 14. 9 de abril, 9 de maio. É 14 recente, né? Isso, nós fizemos agora, nesse maio. mês de maio, Então, 14 anos. Fazendo aniversário. Aqui em Salvador, Mas no com mesmo sotaque lugar. mineiro. Isso. Como é que surgiu essa... Vocês vieram para Bahia, já tem parentesco aqui? Como é que surgiu a Climil aqui em Salvador? Bom, vamos lá. Né, eu, Ludmila, Milena, minha irmã mais velha, nós viemos, né, de uma família, graças a Deus, assim, estruturada, bem de vida. E o nosso avô paterno, ele foi um dentista prático, né? Então, daquela época, onde realmente o que tinha para se fazer era arrancar e botar a dentadura. Eu, né, 39 anos, eu não vi meu avô atendendo. Não sei se a Milena lembra. Você lembra de alguma coisa? Não. Mas na casa do nosso avô tinha alguns instrumentais, algumas coisas antigas que a gente teve acesso. Já brincava quando era criança? Mais ou menos. A gente não chegava a brincar, mas a gente via aquilo, porque ele deixava tudo muito guardado, né? E depois teve uma tia nossa que fez a faculdade de odontologia, na verdade ela veio para o Nordeste, foi para Fortaleza, depois veio para Salvador. E aí começou a crescer muito em Salvador. Entendi. E a gente tem uma prima, né, que é filha dessa nossa tia, que também é dentista. Então, assim, a odontologia já veio com a gente desde pequena, né? A gente já conhecia um pouco esse mundo da odontologia. E por mais que a gente tinha uma base, uma estrutura, a gente quis trilhar o nosso próprio caminho, né? Verdade. A gente quis criar a nossa história. E isso é uma coisa interessante. Muita gente quer empreender, eu vejo que muita gente hoje tem interesse em empreender, mas a gente sabe que não é fácil. Não. O empreendedorismo tem muitos desafios. É tem gente que empreende para fugir de algo e tem gente que empreende para construir algo maior. Como é que foi para vocês duas, assim, principalmente como irmãs aí, como é que surgiu essa parte empreendedora de vocês? Porque vocês poderiam estar atendendo hoje numa clínica normal. Sim. Que tem muita gente que se dá bem em clínica e até se sente melhor. É que eu digo assim, empreendedor e a diferença da pessoa que quer CLT ou PJ para contratado com PJ para o empreendedor é que o cara que está ali, a mulher que está ali contratada, ela trabalha 5, 6 vezes na semana. O empreendedor trabalha 7 dias, 24 horas. Não tem descanso. Não tem Muita férias. gente acha que é maravilha, que vai ali, vai empreender, que vai ficar em casa, vai mandar, que vai ser, né? Que vai ficar ali só comandando de casa, fazendo mais. Não é bem assim. Para vocês, como é que foi esse início aí? A cabeça não para nunca, né? O diferencial do empreendedor é a persistência. Porque são desafios atrás de desafios, né? Nós tivemos alguns. É um leão que você mata realmente por dia, hoje, né? Vendo a estrutura da Climil, vendo, né, os clientes da Climil Odontologia, os relatos, as pessoas acham que foram uma trajetória, né, que foi uma trajetória fácil. Mas se a gente contar um pouquinho dos nossos perrengues, Ludmila panfletou. Aí é Sim, uma história boa. Ludmila já Tem muita gente que quer panfletou. saber essa curiosidade. Porque o que acontecia, né? Nós abrimos a clínica e
não tínhamos nenhum paciente. Sim. Qual foi a estratégia utilizada? Vamos conveniar, né? Vamos fazer parceria com os convênios para a gente poder trazer cliente e ficar conhecida. E nisso a gente começou essa jornada. E quando... Só que chegou um ponto, teve uma história muito interessante, né? Que teve um plano odontológico. E só que qual era o nosso diferencial? O que a gente sentiu quando a gente veio para a Bahia? Que a gente precisava transformar a realidade do atendimento. A gente sentiu muita diferença quando a gente mudou né, para cá, de Minas né? para Bahia. E aí, na nossa cabeça, era o atendimento diferenciado. Mas antes de você contar essa história, deixa eu só te interromper, né? Para responder a sua pergunta, que você falou de onde que veio essa veia empreendedora, né? Veio do nosso pai. Sim. Né? Nosso pai foi muito empreendedor, ele gostava sempre de fazer coisas diferentes também. A nossa mãe também, né? Nossa mãe também, minha mãe é professora, mas ela fazia muita bijuterias para vender, né? Como uma renda extra também. Mas quando a Ludmila fala que a gente veio de uma família estruturada, não é que a gente tinha dinheiro, mas nunca faltou nada. E a gente sempre via nosso pai e nossa mãe com muita luta para poder colocar a gente na faculdade. Antigamente não tinha FIES, não tinha essas facilidades que hoje tem, né? Então, assim, foi muito árduo. Então, isso me deu essa vontade de crescer, né? De mostrar que é capaz. A gente estudou em escola pública. Né? Até ensino médio, né? Até ensino médio que a gente fez uma escola particular pra gente ter um pouco mais de bagagem pra conseguir o vestibular, né? Na época. Tarumirim, na cidade Tarumirim, Minas Gerais. E aí, voltando onde a gente parou? Empreendedorismo. Como é que vocês surgiram aí, que deu esse estalo na cabeça? Assim, ó, vou sair agora de Minas Gerais e vou abrir uma clínica lá em Salvador. Da onde é que saiu essa? A nossa tia já empreendia aqui em Salvador na área da odontologia. E aí eu me formei primeiro e vim trabalhar com ela. Detalhe que nós duas nos formamos na mesma faculdade e foi no Rio de Janeiro. Juntas? Vocês formaram a mesma turma? Não, porque ela é mais velha, né? 3 anos. Isso. Aí eu me formei e vim trabalhar com a minha tia. Eu terminei a faculdade e fui para Minas, e voltei para Minas, porque meu pai, falei, empreendedor, ele entrou numa sociedade com um dentista, então eu tinha umas clínicas, né, que ele entrou em sociedade, e eu fui lá para ajudar. Mas eu fiquei trabalhando um ano, né, lá com meu pai, só que eu não me dei muito bem com o sócio do meu pai, que era um dentista das antigas, sabe, que às vezes até eu via, assim, atender... Às vezes sem luva. Pegava na mão, assim. E aí umas coisas que me incomodavam, eu não conseguia mudar. E ela vem de uma nova geração da odontologia, né? Que era tudo... E aí, meu pai ficou meio que numa sinuca de bico, assim. E aí, eu vou pra minha filha, mas e meu sócio? Como é que eu vou fazer desfazer a sociedade agora e tal? E aí, consegui mudar algumas coisas lá. Mas ainda não estava suficiente para mim. Então, eu tinha esse desejo de fazer algo onde eu pudesse fazer... Do meu jeito, né? E fazer diferente, fazer melhor, porque as coisas mudaram, evoluíram, né? E aí, como eu tinha essa minha tia já aqui em Salvador... Eu já estava em Salvador. Milena já estava morando aqui. E aí, eu falei, vou tentar ir para Salvador para ver se eu consigo. Só que aí, um detalhe. Quando ela veio, eu fui embora para Londres. Eu tinha um desejo de falar inglês. Ah, é? Morou em Londres? Morei em Londres 1 ano e 2 meses. Passei muito perrengue, foi de muito aprendizado, que eu não tinha dinheiro. Perrengue chique, perrengue o povo fala. Chique, né? É um perrengue gostoso. Eu fui garçonete, foi uma experiência bem bacana. Passei 1 ano e 2 meses. Você tinha acabado de fazer especialização? Eu tinha acabado de fazer especialização de ortodontia, eu já era ortodontista, já tinha uma carteira de cliente, né, na clínica. Porém, eu tinha um sonho que, quando eu cheguei em Salvador, a realidade era diferente da que eu vivia. Os amigos dos meus primos falavam inglês, eu achava aquilo lindo. Eu falei, gente, eu também quero isso pra mim. E aí, eu falei, não, eu vou.
E fui com a cara e com a coragem. Eu sempre fui muito assim. Eu tenho uma veia empreendedora, eu tenho uma veia desafiadora. Eu gosto de desafios. E é exatamente isso, né? Empreendedorismo. E quando eu fui, Ludmilla veio. Até porque a gente morava de favor na casa da minha tia. A casa da minha tia já estava um pouquinho cheia. A tia ouvindo na hora dessa. Ah, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela que deu o nome da climiodontologia pra gente. Foi. Ela é maravilhosa. Legal. E aí, Ludmilla começou a trabalhar, depois eu voltei. E aí, a casa da minha tia já estava muito populosa. E aí, nós resolvemos sair e montar a climiodontologia. Na mesma época que a gente arriscou na Climil, a gente arriscou comprando um apartamento para nós duas sairmos para morar juntas. Porque era algo que começou a nos incomodar, né? Duas irmãs. Quantos anos vocês tinham na época? Eu tinha o quê? Eu tinha 26. Eu tinha uns 23, então. 23 anos. 23. Recém-formada. Isso. Mas assim, duas irmãs formadas, né? Morando na casa de favor da tia. Falando, Eu já tinha pós-graduação. Milena já tinha pós-graduação. Eu, na época, eu tava fazendo uma atualização em prótese. E aí a gente falou assim, não, a gente precisa criar asa, a gente vai ficar aqui na casa da minha tia até quando? A gente tem um diploma, a gente tem um certificado, vamos fazer algo pra gente poder sair daqui. E aí a gente decidiu montar a clínica. Sim. E aí logo depois a gente também montou o apartamento e fomos morar juntas, as duas. Que desafio, hein? Foi. E assim foi. E aí foi quando começou a história, voltando lá atrás, né? Que a gente não tinha paciente, a gente abriu com a cara e com a coragem. E aí a história engraçada que aconteceu foi que a gente... era eu e ela como dentista e a gente dava o nosso melhor. A gente fazia o atendimento acontecer, um show. Todos os dias eu levanto para dar um show de atendimento, se não for, não vou. E aí, um plano, que era associado nosso, achou aquilo estranho porque os pacientes queriam só ser atendidos na climiodontologia. E tinha espera de 15 dias para climiodontologia e na sala ao lado, que atendia, fazia o mesmo procedimento, tinha no mesmo dia. Só que os pacientes queriam a climiodontologia. O atendimento faz muita diferença. E aí eles chamaram a gente e falaram, o que está acontecendo? Porque o pessoal só quer ir. Vamos estudar essas Achou que a gente estivesse até dando suborno pro pessoal do call center. Imagina. E aí a gente falou, não, a gente está fazendo o nosso melhor que a gente pode. E aí eles mudaram a estratégia. Olha que sacada deles. Eles falaram, bom, como as meninas têm um atendimento diferenciado, a gente vai mandar para ela os pepinos e os CEOs da empresa. Clientes. Os CEOs da empresa para fechar contrato, para não deixar o contrato ser cancelado. E assim foi feito. Mas aí a gente também pegou carona nessa onda e falou, se a gente está atendendo um público diferenciado, vamos fazer o nosso nome. Mais, né? Aquilo que o plano não cobrir, nós vamos estar ofertando para eles. Legal. E assim foi feito. Aí a gente foi criando um nome, até que chegou a parte mais desafiadora, que foi sair dos convênios. E agora atender particular. E agora atender particular. A gente sabia, né, que ia ter uma queda, que ia ter uma parte de transição. Então foi bem difícil. Nessa época, eu me casei e fui morar fora do Brasil com meu esposo. Largou Ludmilla sozinha. E aí larguei pela primeira vez, tá? Que não foi só uma vez. Pela primeira vez eu larguei ela na clínica só. E aí a Ludmilla começou a panfletar. E aí foi esse start, né? Quando ela foi morar fora, eu falei, eu não dou conta desses convênios, porque são muito burocráticos, né? E eu sozinha, atendendo o paciente, administrando, vendo essa parte de convênios. Aí eu falei, não, peraí, já que você vai sair, vamos começar a tirar aqui alguns, né? Aí foi que a gente começou a tirar, aos pouquinhos. Só que teve um mais desafiador, que era o que era, né, que a gente conseguia maior fluxo. Entendi. Tava mais receita para a empresa. Isso. Esse foi muito desafiador, mas uma hora chegou, né? Precisou tirar. Entendi. E aí a Ludmilla... E aí foi quando chegou o dia que eu falei, gente, não tem ninguém para atender, tipo... Sumiu todo mundo, né? E naquela época a gente não tinha marketing, a gente não tinha nem celular que tirava foto direito, né? Verdade. E aí foi quando e aí foi quando a gente decidiu fazer um cartãozinho e falou, Ticket amigo. Chamava Ticket Amigo. Isso é uma estratégia de marketing. Isso.
E aí eu vou começar a falar na hora do meu almoço, eu vou começar a levar nos lugares próximos. Mas ela mapeou clínica, ali próximo. uma região. E aí na hora do almoço ela colocava o chinelinho e saía na colocava, região. porque eu sempre tava ali de salto, né? Você disfarçava, né? De manhã você era panfletista e de tarde você era doutora. Tipo, na hora do almoço eu era panfletista. Não reconheceu, não? Falou assim, você me atendeu ontem. Não, reconhecia. E olha o detalhe, no Pituba Park Center, ela começou a ir de porta em porta. E aí, os seguranças viram na câmera e lá não pode panfletar. E aí chamou ela. Eu fui chamada pra administração. Falando, não pode panfletar aqui dentro. Ela, não, mas... Não pode. Eu tô oferecendo para as pessoas conhecerem minha clínica. Aí teve uma outra estratégia, né? A gente colocava no bolso, fingia que ia comprar, ia lá, se apresentava, olha, sou a doutora Ludmila da Clínica Odontologia. E detalhe, esse ticket amigo era uma limpeza que a gente oferecia para poder conhecer o nosso trabalho. Zero custo. Típico de mineira, né? Comendo pelas beiradas ali. A gente ia oferecer, a gente ia lá, fazia a nossa melhor limpeza e aí eles viravam cliente. Ganhava, nossa, minha mão doía, viu? Que eu fiz muita limpeza de graça. Muita limpeza de graça. Para o pessoal conhecer a clínica, conhecer, né, o nosso atendimento. E nesse tempo que eu fiquei 4 anos fora, foi a época que a gente começou a ver a Clinil como uma empresa e não como uma clínica odontológica. E aí eu comecei, a Ludmila Foi quando a gente começou a estudar mesmo, buscar assim, gestão, né? Aí ela viu um curso de gestão em odontologia, ela me passou e falou, estuda daí, que eu vou estudar daqui e a gente vai colocando em ação. Isso é interessante, porque poucas pessoas hoje se preparam realmente para fazer gestão. Odontologia tem muitas decisões técnicas. Sim. Agora, a gestão tem muito mais a ver com estratégia, não é só tomada de decisão. Odontologia e outras áreas. Mas a parte estratégica da gestão envolve processos, contratação, que a gente sabe que não é fácil. Hoje, você fazer essa captação aí... É um dos maiores desafios do empreendedor hoje, né? De qualidade, né? Isso. Porque você pode ter contratação, mas às vezes você perde um pouco a qualidade. Você ter esse filtro para trazer pessoas com potencial é difícil. Como é que funciona para vocês hoje a divisão também dessa parte de gestão? Decisões, financeiro, marketing, cada um tem uma função, vocês tomam conta de tudo, fazem um pouco de tudo cada um? Hoje a Ludmila faz a gestão operacional, com dentistas, com o planejamento de todos os pacientes, passa por ela. A auxiliar, que auxilia os dentistas, e faço a parte de avaliação inicial da clínica. Então, hoje eu sou avaliadora e sou a gestora clínica, né? Que a gente chama. Então, eu fico muito envolvida nessa parte de acompanhar os pacientes, como é que está sendo o atendimento, o tratamento, em que fase que está o tratamento do paciente. Então, eu fico mais nessa parte. E eu fico na parte administrativa. Onde eu fico juntamente com o financeiro, com a parte contábil, com a parte de marketing, a parte de captação, a parte de contratação também, né? E hoje temos uma equipe também, Temos uma equipe e hoje eu me especializei como analista comportamental e desenvolvimento humano. Que legal. Já foi buscando outras... coisas para complementar aí, para agregar, né? Porque é isso. Hoje eu vejo que o gargalo maior do empreendedor é a parte de contratação, a parte de pessoas, emocional. É verdade. Porque não adianta só ter técnica, tem que ter o emocional. Sim. Né? Já diz na Bíblia, né? Você primeiro tem que ser para depois fazer. Quem você é para depois o que você faz. Sim. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é você contratar pessoas, né, que têm o caráter, que têm visão e valores. Sim. Que não, hoje em dia, depois da pandemia, eu digo para todas as áreas, criou uma dificuldade muito grande na contratação. Muita gente se acomodou em trabalhar, inclusive na área de saúde. Tem médicos que atendem de casa, atenderam muito, agora hoje em dia é mais difícil. Mas eu acho que tem coisas que vão começar a se atualizar, inclusive... A inteligência artificial vai entrar em todas as áreas. Já está entrando, né? Digo assim, tudo. Ainda em algumas áreas já tem um acesso como a nossa. Hoje, na comunicação, eu digo, quem não está ainda, não é legendazinha, cardzinho, imagenzinha, não. Tem estratégias sendo montadas
com inteligência artificial e é uma coisa fenomenal. O Bill Gates disse que daqui a 10 anos, aí vai um alerta para vocês, não vai existir mais médico nem professores. Sim. E logicamente o que ele quer dizer é que se não se adaptar, as clínicas, as empresas que não se adaptarem, logicamente vão ficar para trás. Na China já tem clínicas totalmente automatizadas. Ontem eu postei até um vídeo mostrando o posto de gasolina sendo abastecido na China por robô, inteligência artificial. Sim. Como é que vocês estão hoje já vendo essa questão tecnológica para a área de vocês, que ainda não está, eu digo de uma maneira tão avançada, né? Mas já tem, logicamente. Como é que está? Vocês estão estudando, já tem algo que vocês começaram a se adaptar? Ou o que é que vocês acham também que vai acontecer para a área odontológica daqui a 10 anos, como uma previsão de Bill Gates aí? Vai estar um robozinho lá, fazendo o trabalho da doutora Ludmila aí. Olha que interessante. Essa semana eu comentei com o dentista da nossa equipe, que é o cirurgião, que eu até falei com ele. Ele falou dessa área, né, de IA, que estava muito evoluída nessa parte de marketing. Aí eu falei com ele, eu falei, gente, daqui a pouco a gente vai fazer cirurgia por vídeo, né? Que hoje já se faz no abdômen, mas daqui a pouco já vai fazer na parte da odontologia. E realmente, eu acredito nisso. E se a gente não tiver né, estudando, indo a fundo, indo mais e acompanhando, né, essa evolução que está sendo muito rápida hoje, a gente fica para trás. Aí vai ser o doutor Pimpolho, né? Você já ouviu falar do doutor Pimpolho, que esperava o paciente na cadeira, né, naquela época. Então, assim, de quando a gente se formou para cá, já teve uma evolução muito grande. Eu vou fazer 20 anos de formada. Olha aí. Ludmila vai fazer 17 anos de formada. Experiência. Quando eu formei, eu não tive a cadeira de implantodontista. Não, mas eu também não tive. Eu não tive isso. Então, você vê que é de 15, 16 anos pra cá essa evolução. E olha como já evoluiu super rápido. Hoje em dia é tudo, né, tudo automático. O Invisalign, para mim, é uma das coisas que mais evoluíram, né, de maneira positiva demais. Porque eu lembro daquele tempo, eu usei aquele aparelho. Você chegou a usar? Um ferro que você botava aqui, aquele horrível. Criança sofria, meu Deus. Era o chamado freio de burro. As crianças não lembram disso de hoje, né? Mas a gente sofreu com essa naquela época e tinha. Eu usei freio de burro, o aparelho estrutural. Era uma beleza. Era um terror. Pra não falar outra coisa. Mas o Invisalign já vejo com essa tecnologia que é uma coisa tão. Para quem não conhece, até vocês explicarem o que é o Invisalign. O Invisalign, ele é um aparelho ortodôntico, né? Que eu falo assim, tem tudo que todo mundo sempre sonhou. É um aparelho praticamente invisível, confortável, removível. Então, você tira como que você quiser, escova o dente normal, passa fio dental normal. E, além de vir, né, com... Mas tira, né? Tira, removível. Você tira e come tudo. E a tecnologia dele é fantástica, né? Eu costumo dizer que é como se fosse os arquitetos de hoje. Antes de você quebrar um tijolinho da casa, você já sabe como é que vai ficar a casa ali no computador. E o Invisalign é o único aparelho que permite isso, essa previsibilidade. Onde a gente faz um planejamento totalmente digital antes de colocar o aparelho. Eu acredito que o início da inteligência artificial para vocês não seja nem a questão robótica, mas já nessa área aí. Eu fiz o 3D, né, que eu vou usar esse aparelho, e eu achei incrível a velocidade que formou a estrutura. A sua arcada. Digitalmente, né? Dentária foi muito rápido. Ele botou um aparelhozinho, fez isso. O scanner intraoral. Aquele scannerzinho, você já vê os dentes formando. E faz a filmagem perfeita da sua boca. Perfeita. É o que você falou, a arquitetura bucal ali, que você fica impressionado. Isso. Eu acho que talvez o início da inteligência artificial vai vir sair mais coisas mais rápidas. Sim, que a gente já tem com o Invisalign, mas talvez o processo de resultado seja mais rápido ainda. Com certeza, né? Sim. E o Invisa já é hoje um aparelho que tem a tecnologia que a gente consegue resultados mais rápidos, né? Do que os aparelhos anteriores. Né? E uma coisa muito interessante é que você diminui o efeito colateral. Né? Porque o aparelho ortodôntico, ele tem um efeito colateral que é a reabsorção óssea. Como assim? Por causa da força utilizada. Porque, assim, para toda ação existe uma reação, né? Então, quando você usa o aparelho de pé e fio e você está mexendo o dente de lugar, fazendo uma força, a gente tem em contrapartida
uma perda de osso à medida que o dente vai se movimentando e do outro lado vai criando osso. Isso tem que ser feito, por isso que o dente não sai no aparelho, né? E o Invisalign não tem essa pressão O também? Invisalign também tem, mas controlada. Muito mais controlada e fazendo com que a gente consiga um controle também de doença periodontal, porque o fato de você tirar o aparelho e escovar, não tem aquelas coisas de cariou por causa do anel, por causa do bracket, né, da peça do aparelho que tem dificuldade de escovar. Então, tudo isso a gente minimiza os problemas que podem surgir. Os efeitos colaterais. Falo que é igual remédio. Se você toma um remédio muito tempo, ou se você toma de maneira errada, ele pode te dar um problema, né? Para remédio e droga é a dose, né? A dosagem. E o aparelho, vamos colocar mais ou menos nesse sentido também. Se você usa o aparelho muito tempo, ele vai te prejudicar por um lado, né? O de PSFio, por exemplo, na sua escovação, né? Isso vai trazer consequências. E os aparelhos Invisa, né, que são removíveis, por exemplo, ele já vai permitir com que a gente já consiga controlar a saúde geral do paciente também, porque além dele conseguir higienizar melhor os dentes, esse controle da movimentação e o fato de ser mais rápido, a gente não ficar muito tempo de aparelho, isso também vai dar saúde. Fora a estética e o conforto. E o conforto. Então, assim, eu acho que você falou uma coisa interessante que eu não tinha parado para pensar. Eu acho que hoje o Invisalign, ele foi uma das maiores revoluções na odontologia. Depois do implante, né? Porque o implante já tem um tempinho, né? Do implante veio o Invisalign com tudo. Quanto tempo reduz aí o tempo em média? Tem um cálculo? Tem. Se a gente comparar com aqueles aparelhos mais antigos, vamos lá, né? 20 anos atrás que a gente usou. Isso, de borrachinha e tal, ele reduz o tempo em praticamente mais da metade. Eu lembro, né? Antigamente, que eu fiquei uns 5 anos Exato, usando. É isso que eu ia falar. Pense Os aparelhos da comigo. borrachinha, 4, 5 anos. Pense Invisalign comigo. hoje, uma média, 18 meses. Entendi. Então, o que a gente usa embaixo do solado, dos calçados? Borracha. Se a gente quer fazer movimentação, a gente colocava uma borracha. Então, ia ser duas forças opostas. Né? Você fazia uma movimentação para o dente andar e a borracha prendia. Então, isso fazia com que o efeito colateral da reabsorção aumentasse drasticamente. Então, antigamente, quando tirava o aparelho, já tinha muita perda óssea. Então, você já vinha com outro problema depois daí. Eu tive esse problema de retração da gengiva. Agora, tem gente que usa, eu não sei o porquê. Eu estava pensando nisso outro dia. Eu tenho um amigo que eu conheço ele há muito tempo. E há muito tempo ele usa aparelho. E continua usando aparelho. Como é que chama aquele? Os brackets, das pecinhas. Pronto, esses das pecinhas aí. Ele já deve ter uns 5, 6 anos que usa. Eu não sei se ainda é algum efeito que está precisando, tem algum efeito, ou se ele realmente largou, não faz manutenção e aí vai... Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo. Não, tem os dois lados, né? Tem, a gente não sabe, né, qual está sendo o procedimento realizado nele, mas tem também o lado do paciente, que a gente precisa da cooperação dele, né? Senão conscientizar, não vai. É fácil. E a gente já pegou paciente com 17 anos de aparelho. Só que aí a gente chegar a perguntar assim, por que você funciona por alguma coisa? coisa? Não, mas tem 13 que eu não vou no dentista, mas tá com ele lá. Mas funciona para alguma coisa mais? Não, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Ele faz efeito ao contrário. Ele faz efeito colateral. Eu gosto muito de fazer comparação, tá? Então, assim, imagina você carregando uma pessoa nos seus ombros. E você ficando anos com essa pessoa aqui no seu ombro. E ela vai crescendo lá. Começou a criancinha e vai crescendo. Aquilo ali vai te dar problema, não vai? Você ficando carregando. Mesmo se você ficar parado. Vai dar dores nas costas, vai te dar alguns problemas. O aparelho é a mesma coisa. Só dele estar em contato com o dente é uma pressão. Mesmo você fazendo uma manutenção ou não, só o aparelho ali já está fazendo uma pressão no seu dente. Isso ali já vai ter consequência. E quando essa pressão ainda não é direcionada, ou seja, não está fazendo a manutenção, pior ainda. Para onde que está indo essa pressão? Normalmente está indo para a raiz, para o osso. Então, assim, antes vai dar consequências do que sem manutenção. Ter o cuidado. O Visa não tem esse problema de... Porque tem eu lembro que vocês comentaram que a pessoa vai mudando
Isso, as placas, né, que são os alinhadores. Ou seja, não tem essa manutenção em si. Só que o Invisalign, a pessoa tem que estar consciente do uso também. Porque não adianta você, vamos lá fazer as comparações, você ter um livro e não ler. Né? O Invisalign também, ele tá ali para te ajudar. Mas se você não tem a consciência do uso constante, ele não vai fazer o efeito. Agora não muda a fala, não deixa a pessoa... É muito rápido. Início, é muito rápido. É muito rápido. A gente fala que é questão de horas. Se mudar minha fala, eu vou falar não, que não, vai ficar tranquilo. Assim, no primeiro dia pode, mas normalmente em horas. Você vai sair do consultório falando um pouquinho diferente, sim. Mas em questão de horas você já está falando normal. Adapta muito rápido, porque ele é muito fino. Ele é feito personalizado para cada caso, para o seu caso. Sim. Então, o material dele é um material diferenciado. É igual, eu falo, igual Coca-Cola, né? O material dele é guardado no segredo de 7 chaves, o tal do Smart Track. Então, Então, só existe uma empresa? Só a Invisalign é a pioneira. Tem Tem outros materiais, né, que são similares. De outras marcas, porém, nada se compara. Entendi. Eu nunca vi outra marca, ninguém falar de outra marca. Não, existe. Hoje existem várias nacionais. Só que nada se compara a essa tecnologia Smart Track. Ou é a marca? Invisalign. Não, eles são pioneiros. É a força da marca ou é realmente a funcionalidade? É realmente a funcionalidade, o resultado. E hoje, assim, dentro do mundo da odontologia, a Invisalign também é uma referência pra gente, porque é uma das empresas que mais investem em estudo. Então tudo que eles fazem, a gente tem comprovação científica de resultado. E as outras vão e replicam. Exatamente. E a gente não tem mais, as outras a gente não tem essa segurança, né, da parte científica. Primeiro porque surgiu de outras. E segundo que é recente, a gente não tem estudo de muito tempo. Entendi. Né? A Invisalign, aqui no Brasil, ela chegou não tem tanto tempo, mas ela já existe, é uma empresa, eu acho que de 40 anos. Mas aqui no Brasil deve ter uns 15, E 20, o bom disso, que se você mudar para qualquer parte do mundo, a Invisalign está lá. Então, a gente só faz a transferência de Invisalign Doctor. Entendi. De profissional. Que incrível, eu não sabia. Agora, vamos lá. Entendi da história do início. Vocês saíram de uma cidadezinha de Minas. Do interior de Minas. Com 12 mil habitantes. E aí foi estudar em Teresópolis. Depois você foi para fora, foi para a Inglaterra. Vocês têm já um tempo aí de convivência de empresa, né, familiar, inclusive. E que é uma das coisas que eu vou botar uma pimentinha pra gente não falar que não cutucou. Bom, vou até tomar uma água. Tome uma água. Tem uma pesquisa do Sebrae que fala sobre a questão de empresas familiares. Na verdade, empreender e ter sócios não é fácil. Não é fácil porque dizem, até tem uma frase que diz que é igual ou pior que casamento, porque a convivência você vai vendo ali os defeitos, você vai ter que se adequar, e aí vem todo o processo, né? E familiar, eu acredito que seja ainda mais. Você tem aí, vocês são irmãs. Como é que vocês tratam esse psicológico aí, esse comportamento dentro da empresa para separar a irmandade, né, essa parte familiar e a parte realmente de tomar decisão, de respeito, para que se mantenha. Essa pesquisa do Sebrae fala que empresas familiares, 80% das empresas familiares não duram até a segunda geração. É mesmo? Que isso aí, lógico, que vocês vão fazer parte dos 20%. Amém, porém, se Deus quiser. Isso é interessante para até estimular, inspirar pessoas que têm também, às vezes, desejo em empreender em família e fica preocupado. Porque já se preocupa, meu irmão, minha irmã é assim. Será que vai dar certo quando a gente juntar? Nem sempre realmente dá. Qual o segredo dessa dupla? Então, é bem desafiador. Eu acho que para o familiar ou não, eu acho que os desafios são os mesmos. Porém, quando você tem valores e princípios, né, acaba que você vai relevando muita coisa. Talvez, se fosse uma pessoa fora da família, a gente não teria essa relevância, né? Então a gente pensa 2 vezes, 3, 4, 5. E aí a gente vai mantendo esse relacionamento. Porque a gente sabe que não é fácil, não é fácil com ela, mas também não vai ser fácil com o outro. Sim.
Eu acho que vem tudo também, assim, de muito respeito. Sim. Né? A gente respeitar a individualidade de cada um, respeitar o momento que cada um está vivendo. Né? Quando a gente morava junto, eu lembro que em casa é Mi pra lá, Lu pra cá, mas na clínica é sempre doutora. Até tem uma colaboradora nova essa semana que ela falou assim, vocês se tratam como doutora aqui na clínica? Sempre como doutora? Eu falei, aqui na clínica sim, ela é doutora, eu sou doutora. Tem que ser. Em casa não, em casa eu sou tia Lu, sou Lu, ela é Mi. Dá bronca. Né? Isso. Mas na clínica a gente tem Mas eu acho que respeito. É isso, é o respeito, é a isso base. Foi desde o começo, né? E a gente tem uma base muito forte familiar. Graças a Deus. Que o respeito, a unidade, né, a família vem. E aí eu acho que é por aí. Isso é bacana. Eu, quando conheci, o que me fez achar interessante a história de vocês, que aqui a gente vem trazer histórias que são interessantes, não só em si pela empresa, mas contar a história da empresa. Toda empresa tem suas histórias, né? Sim, Não tem, sim. Ali tem o CNPJ, mas tem a pessoa física que está ali dentro e conta com as pessoas, contam-se as histórias. E uma das coisas que me impressionou é a questão da experiência que vocês colocaram para ser passada na clínica. Né? Hoje tem estratégias de brand experience que vai desde a entrada do cliente, do posicionamento da marca, toda uma estratégia montada. E vocês fazem muito bem essa parte. Eu lembro que uma das colaboradoras começou a entrar em contato para poder ver como é que estava o procedimento. Lógico, eu tinha passado para vocês que eu tinha uma fobia. E aí ela se preocupou. Lógico que deve ter esse preparo aí de vocês para que tenha essa experiência passada para o cliente. Isso é muito importante. Tem empresas que não se preocupam muito, se preocupam em preço, mas não se preocupam com o valor. Porque a experiência passa isso, agrega valor e transforma a marca mais forte. Com certeza. Como esse processo. E hoje a régua do valor é a experiência do cliente. Né? Você falou muito bem que teve clientes que estavam passando a escolher a Climil porque se sentiam melhor. Como foi esse processo para vocês? Vocês tiveram um propósito realmente da experiência ou foi acontecendo e quando vocês viram já estava lá formado esse tipo de atendimento que vocês fazem lá? E como é o atendimento hoje da Climil? Vamos lá para... Então, desde o início a gente focou em atendimento. A gente é apaixonados por vidas, a gente é apaixonado por pessoas e isso nos move. E por conta das experiências que nós tínhamos, né? Que nós vivemos lá em Minas. Então, assim, quando a gente veio pra cá, a gente teve um pouco um choque cultural, assim, né? E aí a gente começou a perceber que isso ia ser algo diferente, né? A gente trazer esse acolhimento, contar um pouco da nossa história para todo mundo que chega lá na clínica, né? Para saber quem são as donas, né? E o nosso propósito. Então, acho que veio daí já, né? Já veio lá de baixo. E a gente ficou muito feliz vindo de você, né? Esse elogio, eu falei, meu Deus, porque ali... Tá funcionando. Ali tá funcionando, então tá dando certo. Então, a gente tem essa preocupação mesmo, né? Com cada cliente que chega ali... para saber a história dele, saber o que ele está sentindo, se a expectativa dele está sendo alcançada, porque eu sempre pensei assim, não é sobre dinheiro, é sobre o legado que você vai deixar. E se você faz um trabalho bem feito, a consequência é o dinheiro. Então o dinheiro é uma consequência, ele não pode vir em primeiro lugar. Né? Verdade. E assim, desde o início a nossa história foi assim, eu quero fazer o meu melhor. E eu sempre fui, assim, muito apaixonada pela odontologia, né? Assim, quando eu entrei na faculdade e quando a odontologia foi me consumindo, assim, foi muito apaixonante. Eu realmente amo a odontologia. Então, assim, e a gente, quando começa a entender mais da odontologia mesmo, a gente vê o quanto isso é transformador na vida de uma pessoa, né? Porque, eu falo, é libertador para alguém, porque quando a pessoa não sorri, quando a pessoa não consegue escolher o que pode comer, né? Ela vive uma prisão, né? Então, você sorrir, você poder comer tudo que você quiser, é liberdade isso. O sorriso Verdade. abre muitas portas. Verdade. Então, assim, a possibilidade que a gente tem de devolver essa liberdade para uma pessoa, gente, é maravilhoso. E quando a gente
acontece isso quando as pessoas nos escolhem para realmente ter. A gente sabe o tanto que aquela pessoa investiu, não só financeiramente, né, no esforço e tudo mais, mas assim, em pensamento mesmo, o quanto que aquilo foi desejado, há quanto tempo ela vinha sonhando com isso, há quanto tempo ela não comia um amendoim às vezes, né? Então, é emocionante, assim, e aquele momento ali pra gente dar entrega. Aquele corredor que a gente faz, aquilo ali não tem preço, gente. É assim, é emocionante mesmo. A gente chora. Lembra, a gente fica emocionada. Porque realmente... E muitos testemunhos, sabe? Bacana. De depois, do que aconteceu depois do sorriso. Uma mudança de vida, né? Muda muita coisa. Essa semana teve uma paciente nossa que estava no Rio de Janeiro, tirando altas fotos, né? Aí manda a foto pra gente. E eu acredito que não só vocês cuidam do sorriso, mas também do psicológico. Sim. Porque mexe muito psicológico muito, isso, né? mexe muito, né? Eu lembro de tem uma paciente da gente que a gente tratou dela na pandemia, assim, né? No finalzinho, no começo, não me lembro exatamente. E junto com esse medo, né? Do tratamento, ainda na pandemia e tal, né? E depois ela contou pra gente que ela não só mudou a vida dela no comer, no sorrir, mas ela falou que até que ela tinha um medo de elevador, que não tem nada a ver com a odontologia. Ela falou que até assim, abriu porta para outras coisas, ela melhorou muita coisa na vida dela, até andar de elevador ela voltou a andar, ela começou a andar de elevador. Então, assim, eu acho que o tratamento odontológico, o sorriso, vai além de dentes, né? Transcende isso. Eu penso assim que... não é sobre sorriso, é sobre pessoas. Não é sobre dente, né? Eu acho que Deus colocou a gente com esse dom, não para transformar, foi um chamariz. Você vai vir pelo sorriso, mas aqui sua vida vai ser transformada. Legal. Tem um propósito, né? Então, vocês também trabalham com propósito, isso faz toda a diferença. Agora a gente falou sobre experiência, mas toda empresa tem uma jornada e que você passa de diversas etapas, né? Eu digo que a primeira é o descobrimento, onde a pessoa está ali, como você estava ali panfletando, descobriu, as pessoas começaram a descobrir aquele mil. Depois veio o questionamento, que você também ia falar, tem muita gente que tem dúvida, tem medo de odontologia, de dentista, de sentir dor. Aí vem a questão da decisão, se vai fazer ou se não vai, então a terceira etapa. E a quarta, que a gente está falando agora, é da experiência do serviço. Mas tem duas etapas que eu vejo também que vocês trabalham e que é bom a gente também alertar para os empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo, que é a questão do pós-serviço e a fidelização do cliente. Sim. Que eu sei que não é fácil lidar com pessoas de todos os lados, né? Tanto como colaboradores, que a gente tem que lidar, que às vezes tem suas dificuldades, suas limitações, seus problemas pessoais e que acaba a gente também tendo que conciliar com os nossos e ajudar. Mas do outro lado tem pessoas que são pacientes e que nem sempre, eu digo que nem sempre tem a razão, nem sempre vai ter a razão, mas são eles que pagam o serviço, que pagam, que deixam a clínica funcionar. Que mantém e a gente clínica, precisa, logicamente, ouvir e tentar solucionar esses problemas na grande maioria. Como é que vocês lidam com o pós-venda e com essa fidelização? Tem muito problema? Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que assim, a base do pós-venda, na verdade, é o relacionamento. Quando você tem um relacionamento com o paciente, né, durante todo esse percurso dele na clínica, do tratamento, da jornada dele dentro da clínica, né, esse paciente é um paciente fidelizado. Então, o que hoje a gente busca, né? Tá ali sempre em contato com o paciente, tá sempre deixando o paciente a par das coisas que estão acontecendo na clínica e aquilo, ser sempre visto também, né? E a gente faz um planejamento, mas às vezes esse planejamento foge um pouco, né? Por diversos fatores. E aí a gente... Às vezes até colaborador que sai, aí quebra um pouquinho, né? Tem que fazer um treinamento novamente. Isso. Mas aí é transparência, clareza sempre, né? Chamar o paciente, ter conversa olho no olho, chamar... E eu acho que essa transparência é o caminho. A partir do momento que o paciente sente que está num lugar seguro, que ali ele pode contar, ele pode confiar, aí o relacionamento está firmado. E depois disso,
depois do tratamento concluído, é a gente ficar em contato até para manutenção do investimento que foi realizado nele, né? Que isso é uma parte muito importante. Eu vou tirar por mim. Eu fui passando pela porta da minha oftalmologista, que é lá também. Aí eu entrei só para saber. Eu falei, gente, tem quanto tempo que eu não vou? Achando que tinha 1 ano que eu tinha ido lá. Sim. Ela falou, não, tem 3 anos que você não viu. Eu falei, como assim? Então tá passando tão rápido que se a gente não lembrar, né? Verdade. Hoje em dia todo mundo tem muitos afazeres. Se a gente não lembrar, acaba que o paciente se perde. Não por descuido, mas por conta de atropelamento de informações mesmo. Então a gente tem esse cuidado de estar em contato a cada 6 meses, né? A cada 3, depende de cada paciente, para estar lembrando, olha, sua manutenção tá para acontecer agora, é seu importante, retorno, né? Para que o investimento que ele fez se mantenha. Como tudo, né? Que precisa de manutenção, carro, cabelo, unha. Eu falo, né? Não adianta só colocar, tem que manter. Tem que ser mantido. E isso a gente tem um cuidado muito grande. E é algo que, assim, eu falo muito nas minhas avaliações, no primeiro contato com o paciente. Que todos os pacientes eu quero que trate uma vez só. Depois eu quero que ele venha na minha clínica só para manter o que a gente fez. Sim. Por isso que realmente o tratamento odontológico é um investimento. Porque você investe tempo, você investe seu dinheiro, mas tem que te dar retorno aquilo ali. E volta para você em saúde, qualidade de vida, bem-estar, né, autoestima. Mas é para você tratar uma vez só. Eu não quero toda hora ir lá tratando de uma coisinha ou outra, não. Boa. Vocês falaram sobre equipe. Às vezes sai colaborador, isso acontece e aí perde um pouco o processo. E uma equipe desalinhada, eu sempre digo que às vezes muda toda a estratégia, às vezes atrapalha, às vezes modifica como que a gente já tinha planejado. Esse processo de treinamento, logicamente, é muito importante. Sim. Como é que vocês lidam hoje com a questão interna aí dessas contratações? Eu acho que foi você que falou que você fica mais à frente. Você está mais à frente das contratações. Tem dificuldade, a gente já sabe, mas vocês fazem treinamento dessa equipe? Sim. Tem um processo dentro da empresa para quando chega um colaborador novo? Sim. É isso que acontece? A gente tem um onboarding também que a gente faz com todos os colaboradores, até mesmo para conhecer também nossa trajetória, como tem começou, processo, quem já está lá dentro. Todo mundo passa pela história da Climil, como começou, tudo direitinho, e a gente vê muito isso. Por isso que eu entrei na área de relações humanas, desenvolvimento humano. Para quê? Para a gente conhecer o perfil daquele paciente que vai entrar para aquela vaga, porque às vezes não é o colaborador que é ruim, às vezes ele está no lugar errado. A pessoa, quando ela está no local errado, ela não está no seu estado de flow, ela não dá o seu melhor, aquilo que ela tem habilidade para poder entregar. Então, às vezes, uma relocação funciona muito bem. Então, isso a gente entra com o processo do DISC, né, um processo para avaliação de comportamentos, né, avaliação comportamental, e a gente tenta ser o mais assertivo possível. Sim. Mas acontece de, às vezes, não fluir. E aí, novas contratações são feitas. Mas o principal é ter os mesmos princípios e valores que o nosso. Então, tem um método já criado aí para essa contratação de vocês? Sim, tem. Você consegue já avaliar, essa aqui não faz parte do perfil. E tem gente também que não tem psicológico para atendimento. Tem pessoas que não têm... Tem gente emocionalmente feridas, que não consegue lidar com o outro. Hoje em dia, com essa questão de ansiedades, então, né, que a gente está no processo do mundo ansioso, com a digital, com as coisas rápidas. Tem paciente que deve perder, às vezes, a paciência, até que não pode aguardar, que quer tudo correndo. E do outro lado tem que ter alguém para entender esse processo que é normal. Vou te dizer que tem muita gente boa, tecnicamente, que perde por comportamento. Que não sabe se comportar dentro de uma empresa, ou às vezes numa situação de pressão, de divergência. Ou às vezes tem dificuldade de trabalhar em equipe. Verdade. Que não é fácil. Principalmente na recepção, né? A gente fala, às vezes vai chegar o paciente estressado, mas a gente não sabe o que aconteceu no percurso dele até chegar, né? Às vezes furou um pneu, às vezes passou numa lama, às vezes brigou com a mulher. E aí ele vai chegar ali, né? Não no seu melhor dia, mas a gente tem que dar o nosso melhor ali, independente de como ele chegou. Verdade. Né? E tem aquela frase, né? 2 bicudos não se beijam. Então, se ele vem de lá e você... retruca, não dá certo. Verdade, tem que ter uma paciência muito grande. Eu acho que a recepção é uma das chaves para qualquer negócio.
Você entrar ali, ser bem recepcionado, ter uma pessoa que te entenda, que te escute. Isso. Talvez o serviço, às vezes, tenha alguma falha, mas já o atendimento muito bem feito, a pessoa já releva. A gente trabalha muito isso nos nossos colaboradores. Tudo, né? A gente tem toda semana reunião de colaboradores para entender. Temos feedbacks semanais, tanto os positivos quanto de melhoria. Então, assim, mais uma vez, a transparência, tanto para o paciente quanto para os colaboradores, é fundamental. Porque como que eu vou exigir um tratamento de qualidade para os meus clientes se a gente não trata os nossos colaboradores bem? Verdade. Então, tem que ser uma via, né? De lá e de cá. Sim. Boa. Você teve algum momento de dificuldade, vocês pensaram assim, olha, apertou, não tenho paciência mais para empreender, perdi, eu não tenho mais, fica, doutor, fica minha irmã aqui. Ai, meu Deus, muitos mesmo. Isso faz parte de todo o negócio, mas assim, faz. Como é que vocês trabalham esse psicológico fora também, não só dentro da clínica, mas fora, que aí já vem a parte do gestor, da gestora que cuida do negócio, que também precisa, a gente está falando dos colaboradores que estão ansiosos, que têm dificuldades dentro da empresa e que não têm paciência, mas os sócios, os gestores também são seres humanos. E aí tem momentos que você fala assim, olha, eu não tenho mais paciência não, é muita pressão, é paciente que fala isso e não tem sempre razão, e a gente precisa dizer que está com calma. Como é que funciona esse processo de vocês? Hoje, como a gente tem uma equipe, né? Então, assim, a gente tem os colaboradores que são responsáveis por cada área também. Então, isso acaba ficando mais tranquilo. E a gente tem uma gerente também que... Fantástica. Ela é maravilhosa, nos ajuda muito nessa questão de relacionamento. Foi ela que me convenceu, viu? Ela maravilhosa, tá vendo? Ela é muito boa com relacionamento em pessoas, né? Então, ela tá no nosso comercial e nos ajuda muito. Voltando para a parte do gestor, eu me apego muito a Deus. Para mim, não tem outro, né? Tem os psicólogos, não tirando o mérito dos psicólogos, coach, que eu acho que é muito importante, mas eu me apego muito a Deus. Eu acho que, assim, extravasar às vezes também é importante. Eu vou falar, às vezes eu saía da clínica, dava uns gritos no carro. Isso faz parte. Aí você chora, aí você chega em casa, toma um banho, ou às vezes você vai pra academia, e aí respira, aí... Virou o dia, aí, né? Você faz sua oração, dorme. E aí nada melhor que um dia seguinte também, né? E aí vem aquela frase de Charlie Chaplin, que a persistência é o caminho do êxito. Exatamente. Vai lá, e aí persiste. Nada melhor que um outro dia, né? Depois como é que é aquela passagem? Depois do mar agitado vem sempre a calmaria também, né? E aí respira, vai, deixa o dia virar e vão pra frente. O empreendedorismo, né? É você persistir e nunca desistir. Eu vejo muito essa questão de empreendedor não estar muito ligado só ao conhecimento. Às vezes a pessoa é inteligentíssima, nível absurdo de inteligência, muito conhecimento, muita leitura, muito estudo, mas às vezes falta coragem, falta persistência. Tem um corredor que fala que ele treinou 4 anos para correr 9 segundos e muita gente 2 anos já desiste. Em 2 anos está ali tentando fazer alguma coisa, não conseguiu resultado, desiste. Isso é o que resume o empreendedor, né? Agora, sucesso. Sucesso, muita gente acha que é ter grana, outros é reconhecimento. Cada um tem uma forma de achar o sucesso. Mas para doutora Ludmila e doutora Milena, o que é sucesso para vocês? Cada uma tem seu posicionamento de sucesso. O sucesso para mim hoje é eu entrar dentro da minha clínica e ver as coisas acontecendo. Além de sucesso, para mim é gratidão, sabe? É saber que tudo que eu sonhei um dia hoje faz parte do meu dia, né? Então, assim, eu vejo os atendimentos acontecendo, eu vejo os pacientes saindo feliz, satisfeito. Eu vejo os dentistas abraçando os pacientes, né? Dando esse apoio. Então, isso acontecendo para mim, né? Eu me sinto uma pessoa de sucesso, né? E tá ajudando essas pessoas a melhorarem a qualidade de vida. Isso para mim é sucesso.
Além disso, né, do profissional, para mim, sucesso é ter oportunidade de viver mais um dia, todo dia. Olha só. Também, né? Ó, o papo está muito bom, mas diz que tudo que é bom dura pouco. Estamos quase já no finalzinho, já subiu as plaquinhas ali dos alertas. A gente está batendo nosso recorde de horário. Tá muito bom. Isso é bacana. Mas antes de encerrar, vamos lá chamar a atenção de novo para quem não se inscreveu ainda. Depois de um papo desse, bacana, inspirador, 2 empreendedoras de sucesso, que sucesso independente não é só questão de dinheiro, mas é sentir prazer no que faz. Eu sempre digo isso, que tem gente que passa a semana toda esperando o final de semana. Isso é terrível porque você não está vivendo, né? Você está fugindo, tendo uma fuga ali da sua vida. Então, tá trabalhando, é fazer o que a gente gosta, é estar aqui, é se relacionar. Ter prazer no sucesso. Fala no processo. Fala ter prazer no processo. Quem ama o que faz, né? Não trabalha. Verdade. Tá todos os dias ali fazendo o que gosta, aquilo não é. Acabando o trabalho, o trabalho, eu falei outro dia isso aqui, o trabalho vira lazer, o lazer é trabalho. Aí eu falo sempre que o que seria das férias sem um trabalho, o que seria do trabalho sem as férias, isso é um tédio. Exato. Você passar o tempo todo de férias é horrível. Nossa. Eu passei 30 dias eu nunca tirei férias tão longas. E aí eu voltei de uma época de trabalho eleitoral, eu falei, eu vou passar 30 dias que eu não quero ver mais conta de... Lógico, a empresa tem que ser autogerenciável, né? Não pode estar dependendo o tempo todo da gente. Aí eu botei a prova desses 30 dias. Agora, depois dos 15, 20 dias, já era tão lindo os lugares, mas eu falei assim, eu quero voltar, preciso trabalhar. Não é só pela questão do dinheiro, é pelo prazer realmente de estar fazendo algo que você gosta. Então, trabalho necessário. Se fosse dinheiro, a Abílio Diniz não tinha trabalhado até... largava, acabou. Até a morte. Vários, né? O Warren Buffett acabou de se aposentar com 90 e poucos anos de idade, se eu não me engano. Ele fala, se aposentou de uma parte, mas ele vai continuar ativo em outra, porque é isso que dá a vida. Prazer de viver, né? O prazer da vida tá nisso, né? A gente tá no dia a dia. Se sentir útil, né? Se sentir importante. Olha, ali também para o nosso chat GPT humano já sinalizou que é nosso diretor de arte, Adelmo Cândido, já sinalizou que está finalizado a Cartoon. Eu quero que ele traga aqui pra gente poder a gente vai ver agora, apresentar. Guarda pra ela não ver. Peraí, vamos ficar de frente aqui pra gente não ver. Meu Deus, eu de óculos. Vou mostrar primeiro. Ai, tô ansiosa. Já dá pra ver. 1, 2, 3 e... Deixa eu mostrar primeiro pra lá. Vocês verem que lindo. Meu Deus, tô ansiosa. Olha só, você. Uau! Ai, meu Deus, gente, que legal. Olha, que lindo. Chat GPT não faz. Não faz mesmo. Gente, adorei. Pode colocar lá na clínica? Lógico. Olha. Não, eu já tô vendo um quadro já. Assim. Um mimo aí da gente, adorei. Um presente que a gente fez ao vivo aí hoje enquanto a gente estava conversando. Parabenizar nosso diretor de arte, ele é incrível. É um cara que tem uma sensibilidade muito grande. Gente, esses caras lindos. E ainda no dentinho aqui. Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas? Arrasou. Gente, o melhor. Adorei. 2 sorrisos e uma história, né? Deixa eu ver se o sorriso tá bom. Sorrisão. Sorrisão de Invisalign. Muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada, adorei, gente. O papo foi muito bacana, enriquecedor, inspirador com certeza para muita gente que está ali querendo também empreender ou está no processo que às vezes uma pequena mensagem dessa já dá uma mexida na cabeça, ou já tem sua empresa, sua clínica e aí não pensou em algo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. Todo mundo trabalhar, cada um fazer o seu papel como o melhor que ela pode fazer, né? Que não é competir com os outros, é competir consigo mesmo. É todo dia falar assim, eu posso ser melhor do que ontem, melhor do que amanhã, ser melhor do que hoje. É sempre trabalhar isso. Eu acredito que seja a mensagem que a gente passou hoje. Então, parabéns pela clínica, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão trilhando aí, logicamente, eu acredito que tenha muito mais ainda por vir. Se Deus quiser. Vocês, 14 anos é um início do início ainda. Eu acho que vocês ainda têm muito mais ainda para poder agregar ainda para a vida de muitas pessoas. Amém. Parabéns e obrigado por ter vindo. E vocês, agora vai ter uma mensagenzinha de cada, lógico. Eu quero que vocês passem a mensagem final para aquela pessoa que está ali do outro lado.
E como eu falei, às vezes uma frase, uma mensagem nossa pode mudar a vida dessa pessoa. O que é que você diria para a pessoa que está do outro lado, que está assim pensando, será que eu devo empreender? Será que essa é a minha fase? Ou minha clínica ou minha empresa está assim, assado? Estava pensando em desistir, mas eu vi uma fala de Ludmila ou de Milena e agora já me motivou. O que é que você falaria para essas pessoas que estão ali? Fala, Lena. Bom, primeiro agradecer o convite, viu, Lucas? Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né? A gente se sentiu super lisonjeado em estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? E obrigado por nos confiar também, né? Nosso paciente lá na clínica. Minha mensagem que eu deixo é, primeiro, olhe para dentro de si, para o seu coração, o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, né? Porque a gente precisa fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, para a gente conseguir dar o nosso melhor, senão a gente não consegue, né? Aí fica forçado. Então eu acho que é isso, é fazer o que você realmente gosta, o que você realmente quer fazer, para você fazer com amor, fazer com intensidade, fazer com verdade. E aí você vai estudar, e aí você vai conseguir realmente alcançar o seu objetivo, alcançar seu propósito, e persiste. Persiste que dá certo e vai ser sucesso. Show. E a minha mensagem é: tenha propósito em tudo aquilo que você for fazer. E, acima de tudo, tenha Deus no coração. Seja temente. Muito bem. Entregar a Deus. Você que acompanhou até agora, muito obrigado. Não deixe de curtir, comentar. Compartilhe esse vídeo, esse podcast. Com certeza vai ajudar outras pessoas. E até a próxima semana estaremos aqui de novo. Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.